Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. Depois de uma semana de pausa, na semana passada, domingo de Páscoa, as rádios locais estiveram a transmitir a celebração pascal e, por esse motivo, não estivemos na sua companhia. Estamos agora de volta, vamos à atualidade e conversaremos também sobre o Divino Espírito Santo. Fique desse lado. Na Semana Santa, a Diocese de Angra celebrou os jubileus dos sacerdotes na missa crismal na Sé Catedral. 7 padres assinalam 60, 50 e 25 anos de ordenação sacerdotal. O mais veterano é o padre Armindo da Luz Borges, que diz que o seu sentido de missão não mudou em 60 anos, ao contrário da sociedade. Não mudou nada, não é? É sempre a mesma intenção que temos, não é? De sermos fiéis à nossa vocação diante de Deus, não é? Mas perante o mundo está sempre a mudar, não é? Nós vemos, e pelo menos vejo que muita coisa mudou. Foi difícil adaptar-se a esta mudança da sociedade? É difícil, eu não me adapto a esta mudança da sociedade, porque eu acho que a sociedade está a cair em grandes erros e há pouca gente que chama a atenção para isso. É uma data que resume toda a vida, não é? E quando eu antes era uma criança, quando era criança, 7 anos e tudo, eu queria já era celebrar a missa. Não há dúvida nenhuma. Aos 7 anos, porque eu já ajudava a missa aos 7 anos, naquele tempo era em latim, não é? Portanto, eu queria era celebrar a missa. E celebrava para a minha avó. A minha avó queria que celebrasse. E tinha um grupo de crianças da minha idade e tudo, que estava ali, fazia a parte dos fiéis, etc. Há 50 anos foi ordenado o cônego José Constância, que diz ser agora tempo de cantar a bondade do Senhor. Eu diria, antes de mais, numa atitude cristã, momento de cantar a bondade do Senhor, de Deus, que me acompanhou e acompanhou também os outros colegas, mais 3 colegas de curso, e os que fazem 60 anos, o que faz 25 e o que faz 70 anos de padre, cantar a bondade do Senhor através destes anos de vida e através de anos de ministério. O que é que mais mudou de há 50 anos para hoje? Eu creio que muitas coisas mudaram, o mundo mudou muito nos 50 anos. Com o Concílio Vaticano II, o mundo já tinha mudado e a Igreja inseriu-se no mundo. 50 anos depois, o mundo está diferente e a Igreja está a fazer um grande esforço da presença deste mundo diferente. Talvez a caminhar para uma minoria criativa, ou seja, os cristãos participantes e militantes serão uma minoria, mas uma minoria criativa, ou seja, com capacidade de dar testemunho num mundo diferente, sempre aberta a todos os cristãos e a todos os homens de boa vontade. As bodas de ouro do padre Cipriano Pacheco fazem-se dos lugares por onde passou. Pois o coração está feliz por ter de dar graças a Deus por todo este caminho de 50 anos, que nunca pensei que passasse assim tão depressa, mas só por isso é um motivo de grande agradecimento a Deus pela vida que me deu, também pelo percurso que foi feito, embora isto é um percurso que também é humano e por isso é feito de momentos mais felizes, outros menos felizes, às vezes mesmo com infidelidades que fazem sempre parte da nossa vida também. Mas, apesar de tudo, julgo que tenho mais motivo de agradecer a Deus todo este percurso do que propriamente também
muitas outras coisas, agradecendo as experiências que tive com as diversas comunidades que servi. Todas elas me marcaram, me deixaram uma boa marca, desde a matriz da Praia da Vitória, onde comecei, depois a paróquia da Salga, em São Miguel, da Lomba da Fazenda, também em São Miguel, e depois como parco também na paróquia da Fajã de Cima, embora com muito mais anos na paróquia de São Pedro de Ponta Delgada. Por isso tenho muitas graças a dar a Deus, apesar das infidelidades, das insuficiências, às vezes dos erros, dos enganos, mas isso são tudo coisas que fazem parte da vida. Também o padre João de Brito assinala 50 anos de sacerdócio e admite-se muito feliz, mas um tanto desatualizado em muitas questões sociais atualmente. É muita gratidão. Gratidão aos nossos pais, gratidão aos nossos professores, enfim, a todo o povo de Deus que vive nestas ilhas e por onde nós temos andado tão bem. Assim, temos felizes por olhar para trás e ver que procuramos servir o melhor possível o povo de Deus, não é? Hoje olha para trás e percebia que naquele dia tinha os anseios e os receios corretos ou, entretanto, tudo mudou? Não, é claro que nós idealizamos uma coisa e às vezes ela é melhor do que nós tínhamos idealizado, outras vezes não é tão boa como nós tínhamos idealizado, mas no cômputo geral eu acho que tudo foi positivo, não é? O que é que mudou em 50 anos? Tanta coisa que mudou, não é? Tanta coisa que mudou. Nós fizemos o seminário na década de 60, uma década em que se cresceu imenso, tanto na parte de instrução como também na parte social, o mundo desenvolveu-se imenso, não é? Hoje vive-se numa mudança vertiginosa. Às vezes penso que nunca tinha pensado, essa expressão, que chegaria ao fim já velho e que estaria tão desatualizado em muitas coisas porque o mundo corre vertiginosamente, não é? Mas já há coisas melhores hoje, outras não tão boas, não é? É mais fácil ou mais difícil ser sacerdote hoje? Bem, da forma como eu entendo o sacerdócio, que é olhar todos os aspectos da vida do homem, não só a parte espiritual, mas também a parte social, cultural, promocional, etc., eu acho que é como nas outras épocas. Agora, espiritualmente está a haver, de facto, algumas dificuldades grandes. Nós estamos a ver que as pessoas... há muita gente que não está preocupada com a parte espiritual, ou melhor, se calhar está preocupada com a parte espiritual, mas não é a parte espiritual no sentido em que se deve haver uma grande atenção à palavra de Deus, refletir sobre essa mesma palavra, que digamos assim, que anima a nossa vontade e também o esforço que nós devemos fazer para cultivar valores que estão a perder, especialmente no âmbito da família e muitos outros, não é? Na Sé Catedral foram ainda homenageados os padres Artur Pacheco Custódio, na ouvidoria da Ribeira Grande, que foi ordenado em 1949 e que completa 70 anos de sacerdócio. Também o padre José Alves Trigueiro, com 60 anos de sacerdócio. E o padre António Saldanha Albuquerque, natural da Horta, que foi ordenado a 26 de junho de 1994 e que assinalou as suas bodas de prata sacerdotais. A visita pastoral à ouvidoria de Ponta Delgada já está quase completa, arrancou a 23 de março. Relva, Covoada, Saúde e Milagres são as únicas paróquias que ainda não receberam a visita pastoral. Mas o ouvidor, José Constância, explicou ao Igreja Açores como foi preparada a visita do Bispo de Angra. Nós cumprimos aqueles 3 toques que constituem, digamos, a visita pastoral. Primeiro, uma assembleia dos conselhos pastorais de cada zona pastoral, 3 assembleias, portanto, a zona pastoral da cidade, a zona pastoral da periferia, a zona pastoral do oeste. Depois, um dia que o Sr. Bispo passou, digamos, na paróquia, diríamos assim, numa evangelização capilar de contato, de proximidade com as pessoas, contato com as realidades pastorais, e depois a própria celebração com a comunidade cristã, incluindo a celebração do Sacramento do Crisma. Tudo o que se fez até agora, creio que correu bem e foi muito positiva
a atitude da comunidade cristã e a proximidade do Sr. Bispo. O ouvidor garante que os anseios foram manifestados acima de tudo pelos leigos, dada a heterogeneidade da ouvidoria. Embora a ouvidoria seja igual, mas é muito heterogénea, portanto a zona do Oeste não é igual à zona da cidade, há preocupações comuns, não é? A realidade de vida das pessoas, a grande mutação cultural que se está a dar, as mudanças sociais, humanas, as mudanças de todo o género, a presença da Igreja no mundo, passarmos de uma igreja muito centrada na ação dos padres para uma igreja eclesial é repetir, mas uma igreja de padres e leigos, enfim, uma opção pelos mais necessitados, tudo isto foram realidades que vieram ao de cima na explanação dos relatórios que foram apresentados ao Sr. Bispo. Até 22 de maio, o Bispo Dom João Lavrador deverá conhecer toda a realidade da maior ouvidoria da Diocese de Angra. É nosso convidado deste Igreja Açores, Leandro Ávila, ele que é professor e que é também doutorado em História, ele que é da Paróquia das Fontinhas e um estudioso sobre as questões mais etnográficas relativas ao Espírito Santo. Boa tarde, antes de mais, obrigada por estar connosco neste espaço de rádio. É de uma das zonas da ilha onde o Espírito Santo tem maior carga etnográfica. No Ramo Grande as tradições são sempre demasiado distintas, mesmo dentro de freguesias vizinhas. É assim? Sim, exatamente. Quais são as particularidades do Espírito Santo no Ramo Grande? Bom, eu penso que a questão, fazendo uma comparação com a parte mais a oeste da ilha, prende-se com o próprio calendário das festividades, que se prolongam nos 8 domingos seguintes à Páscoa, e, portanto, que mantém uma estrutura aparentemente mais uniforme, embora de freguesia para freguesia haja modos e vivências que a diferenciam. E, portanto, é uma tradição bastante rica, que tem uma significância em termos religiosos, patrimoniais, etnográficos, sociais, etc., bastante interessante, que é um assunto que tem sido debatido e de alguma forma observado por alguns estudiosos, mas que, a meu ver, ainda há mais por desvendar por trás deste culto, porque, de facto, trata-se de uma manifestação de religiosidade popular, onde, por vezes, se entra num campo onde a falta de fontes, nomeadamente de fontes documentais, é uma patente. Digamos que, entrando nas vivências e nos costumes das populações, a falta de registros vai-se transmitindo, de fundo, de forma oral, a questão da organização de cortejos, dos próprios protocolos que envolvem toda a semana do Espírito Santo na casa do Imperador. E, portanto, estas questões, quanto a mim, necessitam de ser levantadas e observadas em contextos, e penso que freguesia a freguesia. Quando é que, e esta deveria ter sido a minha primeira questão, quando é que surge toda esta curiosidade em volta do Espírito Santo? Bom, o meu interesse pela parte etnográfica sempre me marcou bastante, sobretudo depois de começar a fazer algumas leituras e conversar com as nossas bibliotecas vivas, que são os nossos idosos. E, portanto, precisamente nesse contexto, esta e outras questões começam a despertar-me algum interesse. A par disso, também, em termos académicos, investi na minha formação na historiografia e, portanto, fiz um pequeno trabalho sobre a questão das Irmandades e do culto ao Espírito Santo, e que acabou também por, a partir daí, ir sempre criando algum interesse por esta área.
E como é que consegue, já referiu a conversa com as bibliotecas vivas, e em termos de obras, há alguma coisa que consiga suportar estas pesquisas? Já temos obras consideráveis para ajudar na pesquisa sobre o Espírito Santo? Ou esse é um passo que ainda é preciso dar também? Eu penso que porque há aqui várias dimensões quando se olha para o culto do Espírito Santo. Uhum. Temos a dimensão teológica, essa é inevitável, etnográfica, social, cultural, até mesmo em termos da história das mentalidades. Portanto, tudo isso é... E, portanto, acho que há um campo bastante... é um campo bastante promissor neste sentido, em termos de investigação e de versar sobre este assunto. E qual é o que está mais documentado, na sua opinião? Portanto, daquilo que eu conheço... há alguma coisa escrita sobre a parte etnográfica, não é? O Luís da Silva Ribeiro faz isso com alguma profundidade, embora seja um homem citadino, portanto, que observa de uma perspectiva mais urbana, digamos assim. Existem alguns estudos dispersos, mas que precisam ser trabalhados, talvez no sentido de um enquadramento para se perceber porque são recolhas feitas no século XX, portanto, talvez um pouco a seguir nos anos 40, 50, e, portanto, precisam ser enquadrados e ter uma leitura talvez um pouco mais abrangente, embora seja um trabalho bastante meritório, porque fazem um levantamento justamente naquela altura em que já é difícil também chegar a essas questões. Estes olhares mais citadinos, mais conseguem abordar de uma forma fiel uma religiosidade popular e tão rural? Eu penso que para se ter... aqui há uma questão interessante, que é o observador, quando está de fora, o que vê, e aquele que vive no próprio meio, a percepção que tem. Obviamente que aqui há cargas emocionais a questão da imparcialidade. Exatamente. Não é? Nós temos um testemunho interessantíssimo, justamente de um homem aqui de Angra, de António Muniz de Corte Real, o segundo reitor do Liceu Angrense, que faz uma descrição que depois felizmente chega aos nossos dias. Em 1842 é publicado num jornal terceirense, portanto, justamente a descrição de uma semana do Espírito Santo numa freguesia rural que tudo aponta a ser do Ramo Grande. Ele não identifica qual, mas faz toda a descrição bastante interessante, ao que parece é dos Bodos, e, portanto, há várias pistas que nos indicam que é daquela zona, porque ele fala na praia, portanto, a praia caída. Portanto, em 1841 a praia sofreu o grande sismo, como todos nós sabemos, e, portanto, esta descrição é de 1842, portanto, no ano seguinte. E, portanto, ele refere-se a esse aspecto, diz que lá ao longe a praia é caída, portanto, fala em planície, não identifica, mas faz uma visão, cá está, de toda a envolvência religiosa e mesmo em termos mais profanos, faz a descrição dos bailes que se fazia, com algumas modas bastante interessantes, mas é sempre uma visão... portanto, digamos, um pouco assim, olhando de fora e vendo, achando até algumas situações um pouco caricatas, embora seja um documento bastante válido. E que bailes são esses que, entretanto, caíram em desuso? Sim, portanto, os bailes, portanto, aqui já entronca na parte do próprio folclore, portanto, da interpretação do cancioneiro popular terceirense. Efetivamente, nós temos testemunhos de que na semana onde se rezava o texto em casa do imperador existiam esses ditos bailes. Tanto é que alguns estudiosos apontam para o nosso folclore como sendo um folclore de sala, porque era justamente no recinto, no dito meio da casa, onde estava o altar do Espírito Santo, onde se armava o baile e onde se dançava muitas das nossas modas regionais. E, portanto, aí enquadradas exatamente com este
por este pendor de um sítio de ser mais de respeito e de mais contenção. E, portanto, daí também um pouco da natureza, da interpretação do nosso folclore e das nossas modas regionais. Obviamente que, ao longo dos tempos, foram aparecendo e desaparecendo algumas dessas modas. Chegamos aos anos 30, 40 e elas começam, portanto, a desaparecer por completo ou a sofrer grandes alterações nesses ditos bailes. Eu ainda apanhei um pouco disso nos terços, nas casas dos imperadores, mas já não era propriamente folclore que se ouvia. Sim, exatamente. Mas cá ainda estava o hábito da música, não é? Sim. Hoje, praticamente, isso já não existe. E, portanto, nós chegamos aos anos 30, 40, 50 e já se começam a organizar bailes de outra forma, já com caráter mais formal e não necessariamente em contexto do Espírito Santo. Portanto, como consegue-se perceber, há aqui o Espírito Santo toca em vários aspectos que são importantes para nós percebermos um pouco da nossa cultura. Efetivamente, que estas questões ligadas aos bailes sempre provocaram algum mal-estar, nomeadamente pela hierarquia da Igreja. Nota-se perfeitamente desde o início que os bispos tendem a emanar algumas proibições relativamente a abusos que iam acontecendo no contexto precisamente das festas do Espírito Santo. Até que há um acórdão curioso da Câmara Municipal de São Sebastião, da então Vila de São Sebastião, em 1597, que proíbe os botos precisamente por os grandes abusos que existia à volta destas festas, nomeadamente com alguns excessos perante a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Obviamente que isto não foram ao longo dos tempos foram sendo emanadas várias regras para estabelecer limites a esta... Mas essa proibição efetivou-se? Não se conseguiu efetivar, porque, portanto, cá está, como é um culto popular, fortemente enraizado nas vivências do cotidiano das pessoas. Porque nem as câmaras conseguem interferir. Nem o próprio bispado. Obviamente que há aqui algumas questões que são interessantes de verificar. Por exemplo, a questão havia o hábito, estamos a falar isto em pleno século XVI, XVII, dos imperadores falarem no púlpito. Porque cá está, este culto é um culto que dispensa de alguma forma a intervenção da hierarquia da Igreja. Há uma relação direta entre o povo e Deus sem haver padre. Portanto, nós observamos, por exemplo, a organização do cortejo, que no fundo podíamos entender como uma procissão, é feita sem a presença do sacerdote. Sim. E, portanto, e tudo isto levou a que se criassem alguns abusos em que se secundarizasse muito a figura do padre. Havia, inclusivamente, o hábito, como já referi, dos imperadores pregarem nas igrejas, no púlpito, dos foliões dançarem nas capelas mores, portanto, na altura da coroação, e, portanto, obviamente que há aqui limites que se vão colocando, percebendo-se quando há as visitas pastorais dos bispos ou dos seus emissários a determinadas paróquias, vão-se apercebendo destes abusos e vão-se emanando várias proibições no sentido de balizar um pouco a questão destes abusos. E da hierarquia e da Igreja também encontrar o seu espaço nesta celebração. Sim. Porque aqui também nós temos de entender, com isto, portanto, nós temos de entender também aqui a preocupação da Igreja em criar também um lastro para que a fé, a verdadeira fé, se desenvolvesse sem partirmos aqui para outras vivências que sairiam perfeitamente fora da esfera religiosa.
Nós, inclusivamente, temos um bispo no século XIX, Dom João Maria Pereira do Amaral e Pimentel, que em 1876 solicita aos padres uma não intervenção no sentido de monopolizar as irmandades e os festejos do Espírito Santo, mas de os auxiliar em termos espirituais. E depois, mais tarde, em 1881, proíbe as coroas de latão, que eram e passa a consignar as coroas de prata, por ser um metal mais precioso e que daria mais dignidade portanto, ao próprio culto. É claro que estas questões, houve por vezes fricções, portanto, até recentemente, nos anos 50, finais dos anos 50, 60, com Dom Manuel Afonso de Carvalho, houve muita fricção com as Irmandades do Espírito Santo, mas o facto é que este culto sempre se impôs à própria hierarquia da Igreja e, portanto, eu penso que atualmente há um diálogo e uma interligação saudável e que se tem mantido e que é perfeitamente compreensível, tratando-se, obviamente, de um culto religioso. Atualmente o Espírito Santo urbanizou-se. Até agora o Espírito Santo, até há poucos anos, o Espírito Santo era das zonas rurais, era das freguesias mais pequenas. Agora o Espírito Santo massificou-se e urbanizou-se. Isto é uma realidade, isto pode, de certa forma, alterar aquilo que nas últimas décadas tem sido mais ou menos estável? Bom, apesar de ter existido algumas irmandades, obviamente em contexto urbano, o que nós temos verificado ultimamente, e isto não é nenhuma crítica, portanto, é uma constatação no seguimento da que fez, nomeadamente, às vezes, nas festas das cidades, ou nas festas concelhias de algumas cidades, adotarem a questão do culto ao Espírito Santo, trazendo aos centros urbanos e dando-lhe uma projeção que antes não tinha. Estou-me a referir, por exemplo, ao caso de Ponta Delgada, que é o que me está aqui mais presente. Obviamente que estas questões poderão desvirtuar-se quando também já temos uma coroação nas São Joaninas. Aliás, já temos há bastante tempo uma coroação nas São Joaninas, exatamente. Mas isso, como existiam alguns impérios, portanto, aqui em Angra, já há muito tempo, portanto, seriam mais naquelas zonas. Obviamente que depois foram integrados nas São Joaninas e dá-se outra projeção. O que poderá acontecer é, portanto, quando nós pomos isto no domínio de uma organização que não é espontânea, como acontece, por exemplo, nas freguesias, em que há uma dinâmica própria, portanto, podemos de alguma forma criar algum artificialismo à volta destas questões do Espírito Santo. E penso que, mas por enquanto penso que isso talvez não colidirá com as vivências na ruralidade, porque ainda está muito, por enquanto, enraizado, embora com alterações que se têm verificado nas freguesias, algumas alterações, mas penso que não haverá aqui uma grande colisão em termos de deixar-se de acontecer no meio rural para passar para o meio citadino. E a questão dos tempos? Na zona do Ramo Grande, o Espírito Santo é nestes domingos, que sucedem a Páscoa, mas depois há muitas outras zonas da Ilha Terceira onde o Espírito Santo é celebrado em agosto, em setembro, vamos até setembro, que termina com o Espírito Santo em São Carlos. Como é que este fenómeno sai do tempo do Espírito Santo, que é tradicionalmente depois da Páscoa? Portanto, isto tem a ver com a interpretação que cada zona, digamos assim, que cada meio faz deste próprio culto, não é? Quando nós observamos, por exemplo, a questão de São Carlos, que está associada também à intervenção de uma erupção vulcânica e a intercessão da Santíssima Trindade, que surge mais nesse contexto. Obviamente que é interessante verificar que há aqui um prolongamento dos festejos, não é? Embora para o Ramo Grande acabe no segundo bolo da Santíssima Trindade, portanto,
E aqui há um continuar, digamos assim, com algumas semanas de uma organização que é diferente, dá-me a impressão, portanto eu também não posso não posso me alargar um pouco muito nisto, porque o meu objeto de estudo tem sido mais no ramo grande, exatamente. E portanto realmente há este prolongar, mas apesar de a organização dos festejos serem diferentes, portanto... Mas é um prolongar justificado, não é? Sim, de alguma forma sim, porque trata-se das vivências que se perpetuando ao longo do tempo e que acabam por serem enraizadas e entrar no calendário dessas localidades. Dentro do seu objeto de estudo, portanto, dentro da zona do Ramo Grande, quais são as principais alterações? O que é que com o tempo foi evoluindo? Aquilo que acha mais flagrante? Aquilo que eu tenho observado ultimamente, portanto, é uma das questões, obviamente, a questão do convívio e de uma certa espontaneidade que se está perdendo, porque, a meu ver, há uma preocupação excessiva com a preparação da festa e com a semana. Portanto, nós observávamos há uns tempos atrás que havia sempre os ditos pelouros para os 8 domingos. Portanto, não havia dificuldade e havia inclusivamente gente que tirava pelouro em branco. Ou seja, para 8 domingos havia para 8 domingos havia para aí 18, 19, 20, 30 pessoas que queriam. E, portanto, alguns tiravam em branco e teria que ser para o outro ano entrar no sorteio novamente. Hoje em dia essa realidade está totalmente... Faltam pessoas para os pessoas para os domingos. Aí as instituições chegam-se à frente, normalmente, não é? As instituições da paróquia. Sim, algumas instituições têm ficado com alguns domingos, porque isto depois entra numa fasquia bastante alta. Portanto, preparar a casa para receber implica custos, porque depois há um costume que se começou a implantar, que é, após o terço, há sempre uma mesa para alguns petiscos, à boa moda terceirense, mas essa mesa está-se a tornar num autêntico banquete, o que assusta bastante as pessoas, e portanto isto obviamente começa a haver alguma retração em termos de apropriação destas questões. Isto não significa um arrefecimento da fé? Eu penso que não. Bom, se nós olharmos para o cômputo geral, estamos numa era glacial em termos de fé, infelizmente. Mas ainda há uma grande sentimento religioso relativamente ao Espírito Santo. Aquilo que eu não quero dizer que não se altere nos próximos tempos, face a esta conjuntura atual. E, portanto, mas eu penso que, por enquanto, ainda se vai alterando. Há um aspecto que eu gostaria só de referenciar, que eu acho que é importante e que é interessante, e que eu tenho observado, por exemplo, no caso das Fontinhas, nós temos, dá muito, não consigo precisar as origens, porque nestas questões é sempre difícil, a tradição do texto cantado. Portanto, durante a semana, o texto é cantado. Ou é cantado na maioria, ou em algumas casas. Lembro-me do tempo de quando era mais novo, era em todas as casas, porque é um texto que demora mais tempo. Portanto, nós estamos na era da pressa. E, portanto, demora à volta de 40, 45 minutos e é cantado, é interessante, já está registado em termos áudios. Noto, por exemplo, que existem outros tenho conhecimento de mais um ou dois sítios onde ele é cantado, por exemplo, acho que em São Bento, São Mateus, e haverá eventualmente mais algumas freguesias que assim que isto acontece, mas esse hábito por exemplo, nas Fontinhas já se está a perder mais um pouco, o que de alguma forma também é pena, porque tem uma entoação bastante interessante. Fica no ouvido. E fica no ouvido. Até se calhar para trazer os mais novos
Sim, talvez. Sim. Porque nós tínhamos... Eu lembro-me que em pequenina também chegava a ir a terços cantados e adorava. Eu acho que na Agualva também não cantam todo, mas acho que no Glória ao Pai há ali uma canção também bastante... Uma melodia bastante interessante. E alegre. Exatamente. Porque até seria interessante, por exemplo, perceber-se em que, portanto, estamos a falar aqui do texto cantado, que tem obviamente, alguns antecedentes. Eu sei que atualmente há grupos de jovens que vão animar o texto, portanto, acho que sai dessa esfera. Sim, mas é com o repertório, por exemplo, das sim, exatamente. Não com aquele repertório próprio, característico. Exatamente. Noto, por exemplo, que há determinadas localidades onde não há filarmónica, em que o texto é cantado no decurso e, portanto, no percurso, no cortejo, exatamente. Já fui a uma celebração no Cabo da Praia, sim. Em que fomos a rezar, exatamente. A cantar. Por exemplo, nas Fontinhas acontece uma questão... havia alguns foliões que por lá passavam, que não consegui recuar muito nessa questão, mas a Filarmónica das Fontinhas, apesar de ser bastante antiga, de 1884, nem sempre participava nos cortejos do Espírito Santo. E havia uma outra versão para o caminho e uma versão para rezar durante a semana. Portanto, são estes aspectos, estes modos de cantar e que são interessantes ir buscar e registá-los, não é? Porque... mais cedo ou mais tarde isto poderá ter algumas mudanças que acabará por cair no esquecimento. Não sei se tem aí, trouxe algumas notas, já estamos na nossa reta final do programa, mais alguma questão que nos queira acrescentar? Deixa-me ver aqui também nas minhas... há uma questão muito importante que no fundo eu acho que resume tudo isto. A forma como se vive a devoção ao Espírito Santo mudou com tantas alterações? Penso que mudou em termos, digamos, mais visíveis, não é? Embora pense que a essência de algum modo se mantém. Se nós formos a ver a questão porque isto tem tudo uma raiz também que toca no franciscanismo, portanto, na forte influência franciscana que tivemos a quando do povoamento. Quando nós vemos sentar à mesma mesa várias pessoas de condições sociais diferentes, o dar, portanto, aliás, a esmola tem sempre um impacto e mesmo na consciência de quem dá e de quem recebe bastante elevada. Portanto, aliás, havia a máxima que dando-se ao pobre empresta-se a Deus e, portanto, a esmola, no fundo, é legitimadora do pagamento de uma promessa ou mesmo da condição do bem-estar de quem dá. E, portanto, e às vezes para os mais pobres as esmolas são vistas com... há muita pobreza envergonhada, mas no caso do Espírito Santo estas esmolas eram uma honra, não é? Sim. Não são vistas como uma forma de subjugar as pessoas. Sim, portanto, não. Se justamente uma esmola do Espírito Santo é uma honra. Sim, justamente porque como isto abrange todas as classes sociais, onde se sentam à mesa sem distinção, portanto, estão disseminados nessa conjuntura e, portanto, não há aquele destaque, talvez, de se sentirem, de alguma maneira, inferiorizados pela sua condição social e económica. Outra questão, que sendo tão regional e envolver questões de fé, considera que o Espírito Santo pode ser vendido como produto turístico? Bom, eu sei que está muito em voga agora a questão do turismo, e muito bem, e tudo o que seja de alguma forma para trazer algum bem-estar económico à região é sempre bem-vindo. Mas eu penso que há certas questões que têm que ser contextualizadas. E vender isto como produto turístico tem perigos, no sentido de tornar um pouco... dos próprios guias turísticos que passam por num domingo de Bodo, que passam por diversas freguesias, não vão saber explicar porque eles são todos diferentes. Sim, exatamente. Mas no essencial poderão ter uma abordagem. Poder-se-á, obviamente, mostrar aos turistas
acho que sim, é fundamental, faz parte da nossa cultura, mas sempre em contexto, não num contexto artificial, nem de recriação, nem nada, nem pouco mais ou menos do que se pareça. Sim, vão lá ver. Vão lá ver com os condicionalismos, os empurrões e tudo o que acontece, não é? Onde há mais algum aglomerado de pessoas e, portanto, com todas essas contingências, obviamente que daí terá de haver uma contextualização por parte, nomeadamente, dos guias, sobre todos os condicionalismos em que essa manifestação se opera, não é? Porque, obviamente, também poderão pensar que toda a gente pode sentar à mesa, não é? Portanto, chega e senta-se à mesa, portanto, nem sempre é assim, ou não será assim por questões logísticas. Algumas até são. Mas pronto, de qualquer das maneiras, acho que sim, o turismo poderá ser um aliado nesta conjuntura, portanto, sempre na base do não interferir, digamos assim, no decorrer até do próprio calendário. Nada vai ser feito para eles podem assistir, mas exatamente, continua a ser uma festa nossa. Acho que esta e outras manifestações culturais deverão ser encaradas desse modo. Leandro Ávila, foi uma conversa muito agradável consigo. Certamente haveremos de conversar mais vezes sobre este culto que é, no fundo, a identidade dos Açores e dos açorianos. Obrigada por ter estado connosco neste espaço de rádio. Também agradeço muito e espero ter contribuído de alguma forma para esclarecer e agradeço o convite que me foi endereçado e que foi realmente uma honra. E o Igreja Açores regressa na próxima semana, não com um, mas com 2 convidados. Vamos falar do Dia da Mãe e do Dia do Romeiro. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.